O animal de estimação é sempre um integrante da família, né? Ter um pet envolve responsabilidades, gera gastos e muitos casais cuidam dos seus animaizinhos como filhos, mesmo com muito carinho, mimo, proteção. Mas e quando esse casal se separa? Quem tem o direito de ficar com o pet? Para a gente saber mais, vamos falar com a advogada Joyce Itner. Boa tarde, bem-vinda, Joyce. Boa tarde. A gente ouve falar muito da questão dos filhos quando há a separação. O pet, como eu comentei, é muitas vezes tratado como um filho do casal. Para quem fica? Então, os cachorros, na verdade, os gatos, né, são animais domésticos, mas eles são mesmo, como você falou, considerados como membros da família. Então, ocorre muito de acontecer brigas durante o divórcio, né? Só que não tem uma legislação acerca disso, tratando especificamente sobre os pets. Então, os juízes, quando há briga entre o casal, né, que eles não entram num acordo, eles aplicam analogicamente as leis relativas à guarda dos filhos. Não se pretende humanizar a questão, né, porque afinal se tratam de animais, mas se pretende proteger esses animais e fixar sempre a guarda de acordo com as necessidades deles e também o direito de convivência dos tutores, né? O mundo ideal, então, é um acordo. Isso. Né? E nesse acordo, dá, por exemplo, para fazer, de repente, juridicamente, né, com o advogado, as regras de convívio desse animal? Ele vai passar tantos dias na casa de um, depois na casa do outro. Quem paga a alimentação? Como essa despesa é dividida? Sim. O juiz sempre observa a questão do grau de afetividade e também as condições do tutor que quer ficar com o animal, né? Acontece, por exemplo, o juiz verifica se o tutor ele tem condições físicas, né? O local onde o animal vai viver, se é melhor para o animal ficar na casa desse que tem uma casa do que na casa daquele que tem um apartamento. Vai verificar também se o tutor tem tempo e disponibilidade de cuidar desse animal, se tem como fazer um acompanhamento veterinário com frequência, se tem condições financeiras também para cuidar daquele animal, né? Acontece também, às vezes, de o juiz determinar que seja feito como se fosse uma guarda alternada. Metade do tempo fica com um, metade do tempo fica com outro, mas tem que verificar também se o animal vai se adaptar a isso. Normalmente os cães se adaptam melhor dessa forma. Os gatos já não, porque o gato gosta de viver sempre no mesmo ambiente. Se ele muda de lugar, ele não se adapta a mudar sempre, assim, dessa forma que nem os cães, né? Podem ser considerados, por exemplo, fatores como com quem o pet se dá melhor, Isso com quem ele também. convive melhor, Uhum. e aí, de repente, é feito até perguntas nesse sentido para que a decisão do juiz possa ser mais objetiva? Exatamente. É necessário, então, juntar provas no processo de que aquele animal ele tem um maior grau de afetividade com um deles do que o outro, né? Ou, às vezes, foi só um deles que comprou e que sempre cuidou, ele tem aquele comprovante de que fez a compra daquele animal, né? Às vezes tem aquele comprovante de pedigree que eles compram, que é só para um dono, entendeu? Então, não existe uma legislação no Brasil específica para o caso. Ainda não. Mas, quando acontecer uma situação dessa de separação sem acordo, é possível procurar a orientação de um advogado. Sim, é possível e dá para estabelecer isso em acordo ou o juiz fixa conforme as provas do processo e conforme for melhor para o animal e também observando o direito de convivência de ambos os tutores. É comum esse tipo de caso ou é mais raro? Não é tão comum, mas existem muitos casos. As pessoas costumam entrar num acordo, então, e esse acaba não sendo uma das situações que são levadas para o juiz. Normalmente é feito um acordo em relação a isso, então é mais tranquilo. A gente ouve muito no noticiário quando alguma pessoa morre e deixa de herança para o animal de estimação. Isso é mais comum até de ouvir, né, nas notícias. Acontece também. É possível estabelecer isso em testamento. E aí, por exemplo, quem tem a guarda desse animalzinho de estimação vai acabar recebendo essa herança e tudo mais. Exato. São várias as questões, inclusive guarda compartilhada, né, Joyce? Sim, também dá é para possível. fazer, que aí, como você explicou, é uma inspiração na lei para os filhos, adaptada para uma situação com pet. Sim, mas daí na guarda compartilhada, ambos os tutores, eles precisam
ter eles precisam as estar mesmas muito de condições. acordo, assim, com relação... Eles não podem ter brigas em relação a isso, sabe? Entendi. Então, normalmente, o pet fica com um deles e o outro tem livre acesso, pode visitar sempre. E os dois tomam as decisões acerca do animal. Certo. Por exemplo, se o animal for cruzar, então ambos têm que decidir sobre isso. Não pode simplesmente um decidir, entendeu? Tá certo, Joyce. Muito obrigada pelos esclarecimentos.